Deixa eu interromper o compartilhamento aqui um pouquinho. Tá, oi, beleza, pessoal? Bem-vindos aí a mais uma aula. Terça-feira de carnaval, ninguém merece ter aula, né? Então, eu além de ter o problema de dar aula, né, que vocês estão aí para ter a aula, né, no carnaval, primeira vez, acho que nesse século que aconteceu isso comigo, tá? Mas é o seguinte, eu tô meio tristonho hoje porque eu queimei 2 computadores aqui em casa. Queimei um ontem, tá? E outro hoje. E eu não sei o que aconteceu. Então, eu estou usando o laptop aqui do meu filho. Se queimar também, daí não vai ter aula, tá? Na aula passada, gente, a gente estava falando sobre a importância da eletrotécnica, né? Na vida do engenheiro. Eu acho que eu falei a maior parte da aula, eu só balbuciei algumas coisas. E, na realidade, a gente precisa entender as duas partes, né? Na qual a eletrotécnica é dividido. Uma parte a gente trabalha, como na física 3, se não me engano, né? Que trabalha com eletrostática. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com eletrodinâmica, tá? E a gente ainda vai avançar um pouquinho e a gente vai ver alguma coisa de eletrônica também. E isso tudo dentro da grade de vocês vai possibilitar que vocês tenham um amplo conhecimento de outras coisas mais que são necessárias, né, para o desenvolvimento, né, de um bom profissional no mercado. Tá bom? Eu já estou gravando a aula, deixa eu apresentar para vocês a tela. Uma janela, vou apresentar só a janela. E qual janela que eu vou pôr? Essa daqui. Beleza. Então a gente vai falar um pouco da eletrização dos corpos, né? Eu já falei que é muito importante a gente entender o que acontece com os materiais que a gente utiliza na engenharia. Por quê? Por que é muito importante a gente conhecer um pouquinho, né, sobre os materiais? Porque todos os materiais que tem na natureza, todos eles, que são compostos eventualmente de matéria, né, e portanto de átomos com elétrons e prótons e nêutrons e as subpartículas atômicas, todas essas coisas que compõem a matéria, elas possuem algumas características, né? Por exemplo, tem algumas coisas que são mais macias, coisas que são mais rígidas, coisas que são mais susceptíveis, por exemplo, ao calor, né? Tem coisas que transmitem calor mais intenso e tem coisas que demoram mais para emitir calor, a não ser que ela se queime, tá? Por exemplo, a gente sabe lá se vocês não viram, talvez vocês vão ver em mecânicas de transporte, como que o calor se propaga de um corpo para o outro para que os corpos entrem em equilíbrio. Na realidade, as leis da termodinâmica dizem isso, né? Tá, o calor vai sair de um corpo e vai tentar equilibrar o outro corpo que ele está em contato ou está misturado com, né? Para tentar com que a temperatura fique em equilíbrio. Ou seja, que os dois corpos que estejam presentes no mesmo local ali consigam um equilíbrio térmico. E isso depende do material, depende da capacidade que o material tem de conduzir calor. Então o ar tem uma capacidade diferente. E a gente vê isso daí em todas as áreas da engenharia. No nosso caso, da nossa matéria específica, a gente vai entender um pouquinho como que se processa a parte da condução do que a gente vai chamar de corrente elétrica. E a gente sabe, obviamente, já tem ideia do que seja a eletricidade, né, a corrente elétrica. Se enfiar o dedo na tomada, eu sempre falo isso, você vai levar um choque, né?
Então, a gente sabe do fenômeno, o que acontece, mas a gente tem que entender por trás do fenômeno para a gente entender algumas propriedades dos materiais. Tá? Então, por exemplo, tá? A gente tinha comentado na aula passada que se você atritasse o pente no teu cabelo e depois você chegasse com esse pente perto de algumas coisas, pedacinhos de papel, por exemplo, bem levezinhos, tá? Você ia verificar que esses papéis eles são atraídos pelo pente, tá? E essa atração, tá, de uma certa maneira, é porque o papel, vamos imaginar assim, o papel ele está em cima da mesa, picadinho, e ele está equilibrado. Ele não tem carga. Ele está como se fosse num equilíbrio, como se a gente fizer o comparativo com calor, né? Ele está no equilíbrio térmico dele lá. Que na realidade é mais ou menos isso. As moléculas dele estão lá dentro do papel, tá? A celulose, né? Os átomos são todos equilibrados, não tem problema nenhum. Então o papel, em princípio, está sem carga. Só que quando você atrita o pente no cabelo, o que você está fazendo com esse pente? Você está, de alguma maneira, tá, modificando a característica do pente. Então você está colocando carga nesse pente. Tá? Ou tirando carga do pente, a gente não sabe, né? Eu tinha mostrado na aula passada, infelizmente, como os computadores dos dois estão queimados, eu não consigo entrar no meu HD para pegar aquela tabelinha que eu mostrei, né, na aula passada, que dependendo do tipo do material, tá, ele tem mais possibilidades de receber elétrons do que outros, ou mais facilidade de doar elétrons do que outros. E isso, então, dá uma característica para o material que um é mais eletrizável que o outro. Tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho o que é essa eletrização. Né? Existem 3 tipos de eletrização que a gente conhece na natureza. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Tá? Vou pegar um textinho bonitinho aqui. Tá? Então, é assim, eletrização, na realidade, é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro, né? Ou seja, imagina assim, o papel, né, o pente, por exemplo. O pente, antes da gente esfregar ele no cabelo, ele também está neutro. Se colocar o pente perto do papel, não vai acontecer nada, porque os dois corpos, né, o papelzinho e o pente, estão neutros, tá? E o fato da gente eletrizar um corpo é tornar esse corpo eletricamente carregado. Tá? E esse corpo eletricamente carregado, ele vai produzir alguns efeitos, alguns fenômenos que a gente vai aprender, ou pelo menos entender. Né? Tá? Os corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente já viu. E uma vez que essas são as partículas subatômicas dotadas de carga elétrica. Bom, aí é chovendo molhado, tá? Todo o processo de eletrização, né, todos os processos, e são 3, tá? Ou a gente retira ou fornece elétron a um corpo. Isso é importante. Tá? Quando eu estou atritando o pente no cabelo, ou o pente está deixando elétrons do pente no meu cabelo, ou o meu cabelo está deixando elétrons no pente. O que acontece é que o pente ele fica eletrizado. O que é eletrizado? Ele fica com uma carga diferente. Tá? E se ele fica com uma carga diferente, a gente vai verificar que as cargas diferentes ela têm umas propriedades de tentarem se agrupar. E as cargas de mesmo valor, quando não estão neutras, elas tendem a se espalhar. Então, isso a gente já viu desde a 5ª série lá. Né? E por que isso é importante? Porque isso explica até um dos modelos mais comuns aí do nosso átomo, né?
que ele é constituído de um grupo de cargas positivas no seu núcleo, e ele tem alguns orbitais, tá, que eu lembro de ter mostrado para vocês algumas fotos de orbitais, né, que nada mais é do que uma região no espaço, no entorno do núcleo do átomo, onde existe a probabilidade estatística de um elétron estar. Eu falei também que as cargas, elas são em bloquinhos, né? Ela tem um valor de carga, tá? E esse valor é calculado e a gente sabe. E quando, por exemplo, um objeto qualquer recebe cargas para ele se transformar em positivo ou em negativo, tá? Quanto mais cargas ele tem, a gente consegue calcular a somatória das cargas que ele recebe, tá? E em função dessa quantidade de cargas, a gente diz se ele está mais positivo ou mais negativo. Tá? É interessante isso daí. Só que o importante disso é que a carga ela é quantizável, né? Então, a carga ela é quantizável. Carga quantizável significa dizer que ela só funciona, tá? Não, quantizável. Nossa Senhora. Até o teclado é diferente, é incrível, né? Tá? Então, a carga é quantizável, ou seja, ela não existe meia carga. Ou ela é uma carga inteira, ou ela recebe mais carga e ela soma e fica duas cargas, ou três cargas. Significa dizer que possui números inteiros de um valor qualquer. É isso que é importante. Um valor qualquer. Por enquanto a gente não sabe qual é, também não nos interessa. Tá? O que interessa é assim, se eu tiver um elétron numa determinada orbital de um átomo, tá? Eu tenho como, por algum motivo, e talvez eu tenha comentado também com vocês me corrijam na aula passada, se a gente colocar luz nele, a luz ela consegue acertar um determinado elétron lá, e a luz também ela carrega cargas, tá? Porque ela tem um valor, e que é o mesmo valor o fóton, na realidade, tá? A gente pode entender como um pacotinho de carga. Ele também é quantizável, portanto, ele é inteiro, e ele tem um valor especificado que é praticamente o valor lá da carga do elétron. Então, o que acontece? Se você incide luz num determinado material, se ele tem propensão, tá, a ter os elétrons meio fraquinhos, vamos dizer assim, quando você coloca o elétron nele, o que ele faz? Ele recebe, né, essa quantidade de carga, que é um pacotinho, né, e daí ele muda de orbital, ele passa para um orbital maior. Então ele fica um pouquinho, como ele tem uma carga maior, se ele continuasse no mesmo orbital, o próton ia chupar ele para dentro. Então ele vai para um nível energético um pouco maior no átomo, para ele conseguir ficar equilibrado e ficar rodando lá nesse segundo orbital, vamos dizer assim. E toda vez que ele perde energia, tá? Então ele volta para o orbital que ele estava. Tá? E isso é interessante naqueles interruptores que eu falei, né, de luz. Né? Os materiais fotossensíveis, tá? O fosforescente, né? Fosforescente é um material à base de fósforo. O fósforo tem essa característica. Quando você injeta luz nele, todos os elétrons eles recebem energia e eles pulam para camadas superiores. O átomo ele continua estável, porque ele não perde o elétron, ele não consegue sair do último orbital e ficar rodando no espaço. Mas a hora que você para de injetar luz nesse material, os elétrons vão voltando para as camadas naturais dele. E quando ele vai voltando para essas camadas, ele perde energia. E essa energia que os elétrons perdem para fazer isso daí, eles perdem na forma de luz. Tá?
Então, vamos ver as três formas de eletrização, não tem nada a ver, né, a parte de luz com eletrização, tá? Mas a gente tem eletrização por atrito, tá? Por contato e por indução. Então vamos tentar entender bem rapidinho isso daqui. Ctrl V. É o seguinte, eu dou várias aulas com com a mesma coisa. Eu tenho a impressão que eu já falei isso para vocês, tá? Se eu não falei, gente, se eu já falei, dá um toque aí. Eu não estou vendo vocês, tá? E só tem 17 pessoas, ó, tem bastante gente na aula hoje, hein? Eu lembro que na aula passada até comentei com alguém e alguém falou assim, legal, isso daí eu aprendi no colegial lá, então tá de boa, eu tô acompanhando de boa, né? Tá? Daí eu coloquei atrito, é o tipo de eletrização que acontece quando você esfrega um material no outro, tá? Daí existe uma tabela, né, que os caras inventaram aí, tá? Que vai determinar lá o grau de eletrização de cada material e qual material que se eletriza mais ou menos que o outro. Eu tenho uma tabelinha aqui, que não é aquela que eu passei naquela vez. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui em forma de tabela. Não. Vamos ver se eu consigo, né? Esse não dá para tirar, que está no mestre. Colar especial, não. Então eles pegaram os materiais, né, eles colocam assim, isso daqui imagina que seja uma tabela, tá? Eu não vou formatar como tabela, até daria, né? De formatação de tabela. Nossa, eu tô com o PowerPoint do meu filho totalmente diferente do meu. Formatar. Linha. Puxa, deixa quieto. Vou gastar mais tempo para descobrir como faz do que explicando, né? Então é o seguinte, dependendo do material, a gente vê aqui o que é mais eletrizável que o outro, tá? E essa tabela aí, ela vai estar aqui, vai estar fornecida, não precisa decorar isso daí não, tá? É só para entender mesmo. Tá. Então, a eletrização por contato, gente, consiste em fazer com que dois corpos condutores entrem em contato na condição de que pelo menos um deles esteja previamente carregado. Então, significa assim, tá, quando eu pego o pente e coloco o pente na minha cabeça, o pente estava equilibrado, eu vou eletrizar o pente. Beleza. Então, o pente vai ficar eletrizado. Se ele ficar eletrizado, quando eu coloco perto do papelzinho, o que vai acontecer com o papelzinho? O papelzinho vai pular para o pente. Por quê? As cargas que estão no pente
vão ser mais positivas ou mais negativas do que a carga do papelzinho. A hora que o papelzinho gruda no pente, o que, que acontece com o papelzinho e o pente? Eles estão em contato, não estão? Bom, então quando eles estão em contato, a tendência é você eletrizar, tá, o papelzinho que grudou no pente, tá, por contato. E o que, que é isso, então? É você pegar, fazer com que as cargas que estão a mais no pente, tá, e as cargas no papelzinho, elas entrem num equilíbrio, tá? Dessa maneira, o que, que vai acontecer? O próprio papelzinho vai adquirir a mesma carga que o pente, vamos dizer assim, que ele tinha mais. Ou os dois vão ficar negativos, ou os dois vão ficar positivos, mas na mesma quantidade. Ou seja, a diferença de carga que estava no pente, tá? Ou metade das cargas a mais que estava no pente, vão passar para o papelzinho. E o papelzinho vai cair de novo. Por quê? Porque uma vez que eles têm cargas iguais, tá? Então eles são neutros, um não vai ficar grudado no outro. Mas se a gente pudesse fazer uma imaginação, a hora que esse papelzinho estiver caindo na mesa, ele vai estar um pouquinho mais eletrizado do que aqueles papeizinhos que estão na mesa. Vocês concordam comigo? Daí ele vai tentar se grudar com outro papelzinho da mesa. Por quê? Ele vai estar um pouquinho mais negativo ou um pouquinho mais positivo, tá? E daí, quando ele grudar com outro papelzinho, a tendência é que as cargas se equilibrem entre os dois. Ou seja, toda vez que um corpo que tem uma diferença de carga que o outro é encostado nesse outro, tá? Essas cargas tendem a se equilibrarem, tá? Então, assim, ó, quando dois corpos idênticos eletricamente carregados tocam-se, os elétrons passam de um corpo para outro até que as cargas elétricas de ambos fiquem iguais. Tá? Dessa maneira, se quisermos saber qual é a carga final entre eles, basta utilizar uma média das cargas. Bom, e qual que é a média das cargas? A média das cargas é a soma aritmética, é a soma das duas dividido por 2, ou seja, a soma aritmética das duas. Tá? Deixa eu pegar a formulinha aqui. Nossa, ficou esquisito. Ctrl V. Tá. Então, mais ou menos isso daqui que acontece. Eu estou vendo que esse modelo que eu usei aqui tem um palco aqui embaixo, né? Um pedaço de madeira, né? Para ficar exemplo de 3D, né? É frescalhado pra caramba, que é um negócio simples, tá? Bom, beleza. Até aqui, so far so good, né? Como eles dizem, né? Tá? Tá. Nessa equação que a gente vê, tá? Essa equação ela é válida só para os dois corpos. Eu tô quando eles são idênticos, tá? Se não, daí a gente tem um negócio mais complicado aqui, tá? Que a gente tem que entender o que a gente chama de potencial elétrico, tá? Se os corpos forem de tamanhos diferentes, né, a gente tem que perceber que só haverá movimentação de elétrons enquanto houver uma diferença de potencial entre eles, tá? O que que significa isso? Vamos tentar desenhar aqui para vocês aqui uns negocinhos aqui. Tá. Vamos desenhar duas bolotinhas aqui. Uma bolota desse lado, outra bolota desse lado.
Só que vamos imaginar que essa bolota seja diferente, né? O tamanho dela seja diferente. Bom, se o tamanho dela é diferente, você concorda que nesse maior aqui tem mais moléculas que isso daqui, tá? Então vamos pensar que essa daqui tem uma carga... Vou escrever 0 para dizer que ela está... Não. Vamos colocar -1 aqui, tá? Para dizer que essa carga está eletrizada, né, negativamente com uma carga. Tá? E essa daqui, a gente vai colocar que ela está com -5. Tá? Bom, o que significa dizer? Olha só, aqui eu tenho uma quantidade de cargas, de elétrons aqui, de átomos, de moléculas aqui, que eu não sei, não me interessa. O que interessa dizer é que essa bolota aqui, tá? Por algum motivo, talvez por uma eletrização, no cabelo de alguém, aí, no pelo de alguém, ela adquiriu uma carga. Então ela está com uma carga negativa, então ela está mais negativa. Tá? Se eu tivesse uma outra bolota aqui neutra, do mesmo tamanho, tudo certinho, a gente acabou de ver, tá? Que a tendência, por exemplo, tá? Essas duas coisas, elas se atraírem, porque uma carga está mais positiva que a outra, e a outra está mais negativa que essa. Então, a tendência dessas duas cargas aqui, né, ou dessas duas bolotas, é se atrair, tá? Bom, aí só tem, que quando eu fiz com um aqui, só tem um problema. Quando elas entram em contato aqui, a tendência é que exista um equilíbrio entre as duas, tá? E a gente vai perceber aqui. Por quê? Porque essa está negativa. Agora, essa aqui está muito mais negativa que essa. E ela também tem um pouco mais tamanho, tá? O que acontece é que uma, por estarem com diferentes cargas, ou seja, o potencial dessa está mais negativo do que o potencial dessa, tá? Elas vão se atrair. É claro que a bolinha vai vir para a bolona aqui, porque a bolona é mais forte, né? Tá? O fato é que quando elas entram em contato aqui, a tendência é a bolinha ficar com -3, tá? E a bolona ficar com -3. Quando elas faz isso daqui, a gente faz o seguinte, a gente equilibra as duas bolas. Elas ficam com o mesmo potencial. E daí, então, se elas ficam com o mesmo potencial, não existe mais a atração entre elas, porque, tá, elas estão sem cargas elétricas diferentes. Ou seja, elas estão com potencial equilibrado, ou equipotenciais. Tá? Legal. E como a gente está tratando disso daqui como sendo cargas, é importante a gente entender, tá, que a gente está tratando de eletrização nesse caso, né? Ou eletricidade, tá? Então a gente pode dizer que isso daqui é potencial elétrico, tá? Ou seja, nesse caso, o potencial elétrico dessas duas cargas é o mesmo. O potencial elétrico entre essa e essa, essas duas matérias, bolas, né, é o mesmo. Agora, o potencial elétrico entre essas duas aqui é diferente. Então, se eu colocar uma perto da outra, tá, o que vai acontecer? Essa está mais negativo que essa, a tendência é se juntar. A coisa não é tão simples assim, porque como eu falei com vocês, a carga em si, a quantidade de carga, ela é quantizável, tá? Então, numa continha assim, de 3 e 0, né, não dá para a gente fazer não dá para a gente fazer equilíbrio, né? Porque se o equilíbrio for aquela formulinha que a gente viu aqui atrás, tá? Que é Q1 mais Q2 dividido por 2, se a gente fizer o equilíbrio aqui, vai dar 1,5, né? Só que 1,5 a gente sabe que não existe, tá? O 1,5 não existe, porque o 1,5 ele não é quantizável. Gente, só que assim, ó,
Se a gente for ver essa carga, tá? Tem um tamanho, tá? O elétron, por exemplo, ele tem um tamanho. E a gente consegue até saber o tamanho dele, tá? Agora, a gente nunca consegue 2, 3 elétrons, 5 elétrons e tal. O negócio, quando acontece, o negócio, dependendo da eletrização que a gente faz, cara, é questão de vários elétrons, muitos elétrons, né? Então, o equilíbrio, tá, entre os negócios, assim, ele nunca vai ser, ele nunca vai ser totalmente zero. Por quê? Porque quando você colocar em contato para fazer o equilíbrio, as cargas vão tentar se movimentar de um lado para outro, né? Para tentar o equilíbrio aqui. Só que a gente nunca vai ter a mesma quantidade de cargas no material exatamente igual no outro por causa do tamanho delas. Tá? Isso é importante. Agora, a gente viu já, então, eletrização por contato e por atrito. A outra que a gente precisa só relembrar é por indução. Tá? A eletrização por indução ele é um pouquinho diferente porque os materiais eles ficam próximos, eles não entram em contato entre si. Tá? Então consiste em aproximar um corpo previamente carregado, tá? Chamado de indutor. Por que indutor? Porque ele vai induzir cargas no outro. Tá? De um corpo condutor eletricamente neutro, chamado de induzido. Então, o induzido é o corpo que está neutro. O que vai acontecer com esse corpo induzido? Ele vai ser induzido pelo indutor. Ah, maravilha! Tá? De modo que a presença das cargas no indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ocorrendo uma polarização de cargas. Tá? Nesse caso, gente, olha que interessante. Eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão entender melhor. Deixa eu apagar esse título aqui também. Tá? Eu vou desenhar aqui um quadradinho. Tá? E vamos imaginar que dentro desse quadradinho a gente tem bolinhas vermelhas, tá? E bolinhas azuis. Vamos imaginar assim, bolinhas azuis ou roxas, sei lá, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, dentro desse material ele está em equilíbrio. Vamos imaginar que ele está em equilíbrio. Portanto, se ele está em equilíbrio, ele tem a mesma... Burro! Tá? Quantas tem aqui? Eu não sei quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Então vai ter que ter 6 aqui. Por que tem 6 azuis e 6 vermelho? Porque o corpo está equilibrado. Se ele está equilibrado, as cargas ficam dispostas aí dentro dele, de uma certa maneira equilibrada. Agora vamos imaginar que por algo da natureza eu entre com uma estrelinha, tá? Uma estrelinha alaranjada, tá? Eu vou virar ela assim para ela ficar bem bonitinha aqui, ó. A estrelinha alaranjada. Eu não sei quantas cargas tem nessa estrelinha alaranjada, mas vamos imaginar que de uma certa maneira, eu passei ela no meu cabelo, tá? E todos os 6 cargas negativas, né, que faziam parte dessa estrelinha maravilhosa aqui, ela ficou, as cargas vermelhinhas ficaram no meu cabelo. Significa que essa estrelinha aqui, ela está positiva, né? Ela está mais positiva.
Agora, quando eu chegar com essa estrelinha perto desse negócio aqui, eu não vou tocar, hein? Eu não vou tocar. Olha que legal. Como ela está mais positiva aqui, a tendência, dependendo desse material, é ele afastar as bolinhas azuis, porque é carga do mesmo valor, né? E atrair as bolinhas vermelhas. Então, o que vai acontecer, mais ou menos, é uma movimentação de carga aqui dentro desse cara aqui, onde a maioria das bolinhas vermelhas vão ficar louquinha para ir para a estrela, tá? Enquanto que as cargas azuis, né, que são iguais aqui as roxinhas aqui da estrela, vão ficar mais longe. Isso daí acontece dependendo do tipo de material, tá? Por quê? Porque tem materiais que é mais difícil para acontecer esse negócio aqui, tá? Das carguinhas se movimentarem dentro dele, para ficar mais perto da parte positiva aqui, no caso, né? Se a gente definir que azul é positivo e vermelho é negativo, tá? Ah, beleza, mas isso pode acontecer, tá? Dependendo do material, isso pode acontecer com mais facilidade ou menos facilidade, tá? Agora, se eu afastar a estrela daqui, tá? O que vai acontecer? Como, em princípio, eu não tenho, vamos dizer assim, nenhuma força aqui, tá? E o material está equilibrado, né? Não tem porquê essas carguinhas aqui, elas ficam estáticas, elas ficam paradinhas onde elas estavam, tá? Não tem porquê elas se misturar para cá, né? Quer dizer, até teria, né? Se fosse ver assim, o certo seria formar casaizinhos namorados, assim, né? Tá? Mas não, para fazer isso daí, dentro da imensidão que é essa barra aqui, né? E a gente viu que a distância das cargas do, do núcleo dos átomos e não sei o que lá é muito distante. Daí, ó, de boa, dá preguiça dessas bolinhas aí perto dessas. Então elas ficam assim, tá? Então esse material aqui, ele ficou eletrizado, tá? Por indução, tá? Então, daí a gente entende que a, a indução, tá, eletriza os materiais sem entrar em contato com eles. Ah, legal, né? Então vamos escrever alguma coisa aqui só para ficar ciência. A polarização então das cargas nada mais é do que uma separação entre cargas positivas e negativas. Quando polarizado, o corpo induzido ainda é neutro, foi o que a gente falou, tá? Pois apresenta o mesmo número de prótons e elétrons dentro dele. Ele estava equilibrado, continua equilibrado, tá? Só que as cargas elas ficam eletrizadas, ou seja, ele tem mais carga de um lado e menos carga do outro, tá? Bom, para que haja, de repente, um equilíbrio, vamos dizer assim, tá? Nesse negócio aqui, para que haja um equilíbrio dessas cargas, porque por enquanto, quer dizer, está equilibrado, mas elas estão separadas, né? Então, ele está eletrizado. Para deseletrizar esse negócio, tá? Para deseletrizar esse negócio, a gente faz assim, ó. A gente pega, tá? A superfície terrestre. Superfície terrestre, tá? Isso daqui é a superfície terrestre, tá? Daí a gente faz assim, ó. A gente pega um fiozinho e enfia aqui na Terra, tá? Bom, a Terra, cara, você concorda que a Terra, ela é tão grande, mas ela é tão grande, imagina uma coisa grande, agora multiplica por 20, tá? E multiplica por 80 agora, isso, é o tamanho da Terra. Então ela tem muitas carguinhas, mas muitas carguinhas. E pode ser que tenha um monte de carguinha positiva, porque tem que passar para trás isso, né?
vier para trás, tá? Ela pode ter um monte de carguinhas positivas e um monte de carguinhas negativas. Nossa Terra, né? Então, quando eu ponho um negocinho aqui, ó, um fiozinho, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Opa, essa carguinha que está aqui, ela está vendo que tá meio, tá meio negativo aqui. Então, ela vai vir correndo, só ela, viu? Ela vai... Ai, meu Deus, estava agrupado. Tá? Então, só ela vai vir aqui, né? E vai correr aqui, ó. E vai começar a vir para cá para fazer casalzinho aqui, né? E daí tem uma outra aqui que vai acontecer a mesma coisa, tá? Só que daí o que acontece? Agora vai ficar mais positivo, né? Daí esse daqui fala assim, pô, as bolinhas lá já tá tudo com casal, virei e sobrei aqui. Daí ela vem para cá para pegar essa carguinha assim. E daí, mas essa daqui vem aqui. E daí tem mais carguinha vermelha aqui na Terra. Tem um monte de carguinha vermelha também, né? Daí essa daqui vem e passa para cá assim e vai fazer casalzinho com essa. Essa daqui é promíscua, então ela faz carguinha com essa. Essa daqui tá passando, gruda nessa aqui. E essa daqui vem para cá e entra na Terra e faz casalzinho. No fim, essa daqui fica com essa mesmo. Essa daqui fica com essa mesmo. Ou seja, aconteceu... Não sei o que falar disso daí, cara. Ai, parece aquelas festas da Rede Globo, para falar a verdade. No final, todo mundo fez o casalzinho ali, né? Os que estavam sobrando desceram para a terra, os da terra que estava sobrando subiu para a barrinha, tá? E daí ficou tudo bonito, tudo equilibrado, né? E é isso que acontece. Então, quando você tem um corpo eletrizado, positivo ou negativo, ele ainda continua em equilíbrio. Só que na hora que você põe um fiozinho aqui, tá? O fio terra, né? A hora que você dá um fio terra nele, o que vai acontecer? Vai acontecer essa bagunça aqui que vocês viram, tá? E ele vai ficar eletrizado. Só que essa bagunça de carguinha passando para cima e para baixo aqui, tudo para todo mundo formar o casalzinho, tá? Isso daqui a gente chama de aterramento, tá? E quando acontece isso, você concorda que, em princípio, esse corpo não vai ficar mais eletrizado? Porque ele vai descarregar todos os excessos de carga negativa para cá, tá? E ele vai ficar em equilíbrio de novo sem estar eletrizado. Tá? E isso daí é aquele choquinho que eu falei para vocês, que acontece de um para outro, né? Só que nesse caso acontece para a Terra. Tá? Então, daí os caras ainda dizem, tá? Cadê o novo slide aqui? Os caras ainda dizem, tá? Como se dá esse processo, né? Para ficar mais bonitinho ainda, o cara ainda descreve para você, porque você não lembra do que eu expliquei, tá? Aí você vai lembrar lendo aqui. Tá? Aproximação do indutor induzido, polarização da carga do induzido devido à aproximação do indutor, aterramento do induzido na presença do indutor, de modo que os elétrons possam fluir à Terra ou da Terra, tá? Retirada do aterramento e afastamento do indutor. Bom, legal. Isso daqui é um princípio, né, do que a gente chama da estática, né? E sabe o que é a mais importante disso tudo? Tá? É que é o seguinte, gente. Quando os eletricistas vão dar manutenção, ó, presta atenção. Quando os eletricistas vão dar manutenção naquelas torres de alta tensão da CPFL, tá? Para que haja esse caminho de carga do
condutor lá que está, vamos imaginar que ele esteja eletrizado. O fio lá em cima, vamos imaginar que por algum motivo ele esteja eletrizado. O que significa estar eletrizado? Significa que lá no conector, lá nos fios, tá, tem uma grande carga, uma grande acumulação, ou de cargas negativas ou de cargas positivas, por enquanto para a gente não faz tanto sentido isso daí, tá? Mas, ou seja, aquele fio em relação à Terra, que tem carga de tudo quanto é tipo, ele pode estar bem mais positivo ou bem mais negativo, depende das cargas que tem nele. Mas eu garanto para você que tem um monte de carga lá, tá? Então é o seguinte, se você conseguisse, né, jogar um fio em cima daquele condutor e enfiar o fio no terra, sem morrer, o que ia acontecer? Toda aquela quantidade de carga que está lá guardada no fio, vamos imaginar assim, ela teria que escorregar pelo fiozinho aí para a terra. Se for um fiozinho fininho, né, ele ia quebrar no meio, ia partir, mas não vem ao caso. Imagina que seja um fio forte, né? Entretanto, se você chegar lá e vamos imaginar, eu sou Superman, então eu consigo voar, tá? Ou melhor, eu sou um passarinho, né? E eu consigo voar. E daí eu vou bonitinho e de repente eu vejo aquele fio, né? Todo positivo lá, né? E daí eu falo assim, eu vou sentar, eu vou pôr o pé naquele fio lá e ver o que acontece. Tá? Quando eu colocar o pé lá, como eu não estou ligado a lugar nenhum, tá? A tendência seria, tá? Algumas cargas, né, que estão naquele fio lá, eletrizando ele, a tendência seria que alguma daquelas cargas lá entrasse em mim, tá? E algumas das minhas cargas entrassem nele. Mas daí o que ia acontecer comigo? Eu estava em contato com ele, tá? Em princípio, eu iria me equilibrar, vamos dizer assim, com ele. Então, eu ia adquirir o mesmo potencial elétrico que ele. Tá? Então, se eu tiver o mesmo potencial elétrico que ele, tá? Nada acontece, eu só vou ficar meio polarizado. Né? Meu lado esquerdo vai ficar negativo e meu lado direito vai ficar mais positivo. Né? Mas não vai acontecer praticamente, eu não vou levar choque, vamos dizer assim. Tá? Mas, quando eu estava lá em cima pisando nele, eu adquiri aquele potencial. E se eu sair de lá e não arranjar uma maneira de descarregar o meu potencial e equilibrar o meu potencial com o potencial da Terra, o que iria acontecer comigo? A hora que eu pisar no Terra, eu vou levar um choque. Por quê? Porque todas as cargas que estão do lado direito e do lado esquerdo meu, tá? A tendência é, quando eu pisar na Terra, é acontecer essa dança do crioulo doido aqui, ó. Ou seja, as cargas vão sair de mim e vão para a Terra, e cargas da Terra vão entrar em mim, tá? E esse caminho, vamos dizer assim, né, que é esse caminho aqui, ó, ele vai fazer eu levar um chocão, que eu vou perder, eu posso perder até a vida por causa disso. Tá? Então, é assim, eletrização, se ela começar a acontecer aos pouquinhos em você, você começa a ficar eletrizado. Então, se você for numa feira de ciência aí qualquer dia, né? Na FAM eu não sei se a gente tem gerador de Van der Graaf, mas é o seguinte, é um gerador em que ele gera eletrização, tá? Ele gera eletrização por atrito dentro dele, tá? Então é assim, tem alguma coisa que fica rodando lá dentro e fica atritando com outra e ele começa a gerar cargas. E se você colocar a mão nele, as cargas que estão sendo geradas nele vão tentar se equilibrar com o teu corpo. Legal. Daí o seu cabelo vai começar a ficar para cima lá, espetado, né?
Por quê? Porque a tendência, tá? Vamos imaginar assim, o cabelo trocar carga com o meio, que é o ar, tá? Mas como ele é levinho, o ar começa a puxar ele e o cabelo começa a subir, tá? Porque a quantidade de cargas ali ainda é relativamente baixa. E daí você vai ficar tudo com aquele cabelão. E daí a hora que você... Mas, para isso acontecer, você tem que ficar numa plataforma que não está em contato com a Terra. Por quê? Porque o seu potencial tem que estar igual ao potencial do gerador. Se caso você estiver pisando na Terra, você vai levar um chocão, tá? Então, legal, a gente já viu aí, né, mais ou menos o que acontece com a eletrização. Bom, então, qual o conceito que fica desse lance da eletrização? Tá? Bom, tem os métodos de eletrização, a gente ainda não fez nenhum cálculo matemática, graças a Deus, né? Não precisa, mas a gente tentou entender mais ou menos o que acontece com esse negócio. Tá? Como que ele fica equilibrado, quando você coloca a estrela aqui, desse jeito não vai acontecer nada, tá? Porque ela está neutra, né? Não vai acontecer nada. Agora, se você atritar ela, tá? E arranjar um jeito de eletrizar ela, a hora que você chegar com esse negócio eletrizado dentro desse cara, perto desse cara aqui, ele vai tentar repulsar as cargas positivas para o lado de lá e atrair as negativas para cá. Tá? Eu não encostei, tá? Foi errado ali, eu não encostei, não encostei. Tá? Beleza. Então, esse material aqui ele vai ficar eletrizado. Daí eu pego a estrela, afasto, pego as bolinhas que era para gripar e não consegui, afasto também. Tá? O que vai acontecer? Esse material vai ficar equilibrado, só que ele vai ficar eletrizado. Então, esse lado, né? Esse lado vai ficar um pouquinho mais positivo do que esse lado. Tá? Beleza. Se a gente colocar depois, ó, você pode levar o material para onde você quiser, tá? Você pode levar ele para onde quiser, ele vai estar equilibrado, tá? Ele só vai acontecer alguma coisa no momento que eu colocar ele em contato com um lugar onde eu tenho possibilidade de ter muito mais cargas que ele. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui, como esse lado aqui está mais negativo do material, a tendência é ele puxar os positivos para cá. Só que os positivos da Terra, a tendência é puxar os negativos para cá, e esse daqui vai puxar o positivo, esse vai puxar o negativo, vai acontecer tudo aquilo que a gente fez, até que equilibre. Então, esse ato, né, de ficar trocando carga aqui, esse ato aqui é o que a gente chama de aterramento. Então, assim. Então, eletricidade estática, tá? Tanto por atrito, por indução, tá? Ou por contato, qualquer tipo de eletricidade estática, ela equilibra o corpo a ponto de fazer com que o corpo só se entre em equilíbrio se ele entrar em contato com alguma coisa que tem muito mais cargas que possa ajudar, no caso a Terra. Né? E daí, então a gente aprendeu o que é potencial, né? Ou seja, quanto mais cargas positivas eu tiver aqui na estrelinha, tá? Quanto mais cargas positivas eu tiver na estrelinha, significa dizer que ela está mais potencialmente positiva do que qualquer outra coisa. Tá? Então, se eu chegar por indução, né, o que vai acontecer?
esse material, os elétrons, eles não conseguem pular para cá, né, as cargas, né? Por quê? Porque aqui tem o ar, tá? Mas se eu chegar muito pertinho, se eu der um zoom aqui, ó, tá? Tô dando um zoom aqui, tá? Olha só. Dependendo da distância que eu coloco o negócio pertinho, tá? Por exemplo, se eu colocasse 1 centímetro, que é o que está aqui, daí vai acontecer isso aqui, ó. Para ficar o causalzinho aqui, tá? E essa daqui talvez também passe aqui, mas as outras não consigo, tá? Então esse é aquele choquezinho que a gente leva quando está no shopping, né? Algumas cargas conseguem vencer, tá, a distância do isolamento pelo ar aqui entre as duas coisas. E a gente vai ver isso daí também. Ah, então, César, é que assim, tudo bem, eu levo choque quando eu quase encosto na mão da outra pessoa, ou quase encosto na porta. Não. Você leva choque quando você encosta. Por quê? Para levar choque quando você quase encosta, é por indução. E para que isso aconteça, você tem que estar muito eletrizado. Coisa que você, na realidade, não vai conseguir estar. Muito eletrizado. Tá? Porque para vencer a distância do ar, tá? Tem que ter uma eletrização muito forte. E daí, eu lembro vocês, tá? Que uma das coisas que acontece na natureza, tá? Deixa eu ver. Vamos usar esse daqui mesmo, tá? É assim, ó. Nós temos as nuvens no céu, tá? As nuvens no céu. E elas ficam andando e de vez em quando elas juntam uma com a outra, né? E daí o que acontece? Entre as nuvens, tá? Gera muito atrito. Então elas ficam eletrizadas, tá? Só que tem uma distância muito grande entre as nuvens e a nossa Terra. Vou mudar a cor da Terra. A Terra, falaram que a Terra é azul. E as nuvens são brancas, mas eu vou deixar essa cor mesmo, que estão carregadas. Vou tirar esse negócio daqui. Então, daí o que acontece? Quando a nuvem eletriza por atrito, cara, é muita carga nas nuvens. Muita carga aqui. Essas cargas trazer para frente todas. Muitas cargas. Tá? Muitas cargas na nuvem. Tá? Então, a gente pode ter coisas assim, ó, só para vocês entenderem. Existe um momento que a quantidade de cargas aqui na nuvem fica tão grande, mas tão grande, que daí ela acaba caindo para a Terra, né? Ela vence a isolação do ar, tá? E ela cai para a Terra. Tá? E esse negócio aí que a gente chama de raio. Tá? Mas existe possibilidade também da gente ter um monte de outras cargas aqui de sentido contrário que fazem com que o raio saia da Terra para a nuvem. Ou seja, então tem raio às vezes que sai da Terra para a nuvem e tem raio que vem da nuvem para a Terra. O que é o raio? O raio é simplesmente a quantidade de cargas, né? Por exemplo, que vai sair daqui, ó, e vai chegar na nuvem para fazer o casalzinho lá, porque as cargas gostam de namorar. Entendeu? Então, ó, bem assim, né? Mas vocês estão entendendo a ideia. Então tem raio da Terra. Ah, e daí daqui para cá é a mesma coisa, né? Esses negócios aqui, ó, vai descer aqui para formar casalzinho, aqui para ficar equilibradinho. Legal. Mas também
tem um terceiro tipo de descarga, né, raio, que é de nuvem para nuvem, sem vir para a Terra. Ou seja, pega a nuvem que tem os positivinhos aqui, ou negativinho, tá? E daí dá uma descarga numa nuvem para outra. Olha que interessante. Isso tudo é eletrização, tá? E isso é aquela parte da matéria que estuda o que a gente chama de estática, né? Estática, eletrostática. Beleza. Bom, então a gente já viu que depende do material, a gente ainda não tem ideia, mas aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento. Tá? A ideia mais importante também é que é o seguinte, ó, tem alguns materiais, tá, em que eles não conseguem se eletrizar. Tá? Ele não consegue se eletrizar. Ou seja, se você passar ele no cabelo, tá, a constituição física desse material não permite. Por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos imaginar que você passa esse tipo de material no cabelo. Vamos desenhar as bolinhas de novo. Tá? Você passa no cabelo. Então o que vai acontecer? O seu cabelo vai. O seu cabelo vai pegar as carguinhas aqui, né? Só que esse material é feito de um negócio diferente, tá? Que ele não consegue manter as cargas dele só num lugar aqui. Então, a hora que a carga entra aqui, ela começa já a opa, andar dentro do material para encontrar lá o casalzinho perfeito, lá o amor perfeito dela. Então, cara, a hora que você colocou no negócio do cabelo aqui, esse material ele está em equilíbrio, mas ele tem umas carguinhas aqui soltas aqui, que as carguinhas que passam no seu cabelo vai correr já e vai ficar aqui, ó, e vai já namorar aqui. Tá? Ou seja, você pode ficar passando quanto você quiser no cabelo, tá? Que as cargas elas vão ficar distribuídas ao longo do material, tá? E veja bem, o material ele é muito grande, essas cargas são muito pequenininhas, né? Então elas vão ficar passeando no material aqui, e passeando como? Bom, vamos imaginar que eu tenho um núcleo de um átomo aqui, e para não confundir, eu vou de verde. Esse é o núcleo do átomo, eu vou até colocar núcleo. Nuke. Por que eu vou colocar nuke? Porque se eu colocar núcleo, vai parecer que é o nêutron, mas não é, é o núcleo do átomo. Tá? Esse átomo, vamos imaginar que está dentro do material, tá? E o material cresceu. E o que esse cara tem aqui no entorno dele? Tá? Ele tem cargas, né? No redor dele aqui, nas eletrosferas dele aqui. Tá? Vamos imaginar que seja isso aí. E essas carguinhas, elas ficam rodando aqui no átomo. Não assim, mas ela roda por trás, essa daqui vai para lá, essa daqui vem para cá, essa daqui corre para lá. O átomo é um negócio assim, ele não é parado, né? Então existem os orbitais. E o que acontece? De repente, se tem uma outra carga aqui, quando esse átomo está passando aqui, essa carga que entrou por causa do cabelo, ela pega o lugar dela aqui, essa fica aqui, essa daqui entra aqui. Olha que interessante. Ou seja, só houve uma troca de carga. A carga do átomo está aqui, ó, no material. De repente, se ele andar um pouquinho mais para frente, tá? Tá vendo? Essa daqui, eu vou até marcar ela de cor de rosinha aqui, né? Que era desse átomo que trocou, né? E o átomo ficou assim. Esse outro átomo aqui, essa daqui está passando, ele está assim, né?
os elétrons aqui, né? Tá assim. De repente ela vem aqui e ela passa perto dessa bolinha de gude aqui. O que essa bolinha de gude faz? Troca de lugar com ela. Opa, vai para lá. E essa daqui fica. Por quê? As cargas não são iguais, têm o mesmo valor, né? É negativo, negativo. Então, daí essa carga entra na influência da atração desse núcleo e a outra fica andando. Ou seja, tem alguns materiais, tá? Que diferentemente do nosso pente que a gente passou no cabelo, os materiais eles têm alguns elétrons, algumas cargas aqui, que a gente chama de cargas livres, que elas ficam pulando de átomo em átomo. Agora imagina comigo, cara, uma barra de material, tá? Se a gente levar em consideração o tamanho do átomo, vocês conseguem imaginar, né? Qual é a quantidade de átomos que a gente tem numa barrinha desse tamanho que eu desenhei para vocês. Tá? Bom, então vamos imaginar que isso aconteça, que a gente tem aqui, tá? Que a gente chama de cargas livres. Cargas livres. Tá? Cargas livres. Beleza. Então, elas ficam assim de vez em quando trocando aqui com os átomos aqui. Tá? E fica navegando aqui por meio. Porque vocês lembram, né, o tamanho dos átomos, né? Cara, é um Maracanã, cara. Né? Ou a cidade do Rio de Janeiro de distância do núcleo. Então tem muito espaço vazio, né? E por uma bolinha dessa ocupar o orbital certinho, entrar numa distância em que a atração fique certinho e sobre outra aqui, cara, acontece, tá? Mas assim, então fica as carguinhas livres aqui, né? Legal. Daí eu chego com aquela nossa famosa. Cadê a nossa famosa estrelinha? Que eu não estou conseguindo achar aqui as estrelas. Tá? Daí imagina que eu chego com uma estrela aqui. Tá? Uma estrela positivona. Vou colocar assim, positivona. Tá? Estrela positiva aqui. E eu tenho um monte de elétrons aqui que estão passeando aqui nesse material. Se eu colocar a hora que eu colocar essa estrela aqui, tá? Eu nem vou encostar agora, tá? Eu só vou colocar aqui só para vocês entenderem, tá? O que vai acontecer? A tendência, como ela é muito positivona, a tendência que a gente viu é ela atrair, né? Todos os que estão no átomo, nos átomos, vão continuar nos átomos, rodando, né? Mas os que estão, assim, no meio aí do material, né? Meio esquisito aí, sobrando, esses daqui vão tentar ir para achar as carguinhas positivas aqui da estrela, tá? Então, o fato de eu colocar essa estrela positiva aqui, tem que ser uma estrela positiva relativamente grande, tá? Significa que o potencial aqui é mais alto, tá? Então, o potencial elétrico da estrela é mais alto do que desse material. Então, os elétrons tendem a vir para o material mais alto, tá? Beleza. Só que se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, e pegar um fiozinho aqui e ligar lá no terra, tá? Enquanto essa estrela tiver mais carga, tá? As bolinhas vão vir para cá, né? Tá? E o que vai acontecer? Como eu estou ligado aqui no terra, por exemplo, as bolinhas lá da terra aqui, ó, vão começar a subir aqui e vão entrar também, ó. Aqui eu peguei bolinha errada, né? Eu peguei bolinha do átomo. Não é a bolinha do átomo que eu quero as bolinhas aqui que fica na Terra. Então as bolinhas vão entrar aqui, ó. E essas daqui que já estão aqui vão continuar vindo para cá. E essas bolinhas aqui vão começar a andar para cá também. Vez ou outra, pode acontecer de uma troca assim? Até pode, é raro nesse caso, mas pode acontecer. Tá? Bom, então o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento
que a gente chama, o movimento ordenado de bolinha, tá? De um lugar de um potencial menor para um lugar de potencial maior. Tá? E esse movimento ordenado de bolinha aqui, tá? Como ele está andando, a área da ciência que estuda essas bolinhas que andam aqui nesse material, tá? É eletrodinâmica, porque as bolinhas são dinâmicas, elas estão andando aqui, né? E isso é chamado de corrente elétrica, tá? Então, corrente elétrica é definido como essas bolinhas, tá? Que podem ser, no momento a gente está brincando com as negativas, né? Mas isso é padrão, a gente pode, são cargas, a gente pode padronizar que as cargas sejam positivas, não tem problema nenhum. Aliás, nos cursos superiores, existem duas maneiras de entender esse deslocamento de cargas no material. A gente pode entender o deslocamento real, né? Porque a gente hoje sabe, depois das experiências, né, de tudo aquilo que a gente passou, a gente sabe que o que se movimenta num material desse tipo são os elétrons. Hoje a gente sabe. Mas na época que o pessoal estava fazendo aquelas experiências lá em 1800 e pouco, na época do Franklin, né, até do Thomas Edison, tá? Os caras não sabiam, então eles arbitraram que o que andava, tá, era uma carga positiva. Tá? Por isso que existe o que a gente chama, tá, de movimento de cargas, tá, real, tá, são as cargas negativas, tá, e movimento de cargas que a gente chama de convencional. O que é um movimento de cargas convencional no material? É que a gente convenciona, a gente decidiu, tá, que o que movimenta são as cargas positivas. Foi isso que a gente decidiu, porque a gente tinha que fazer umas contas matemáticas e a gente chegou à conclusão de que melhor convencionar, né? Tem que convencionar. Então a gente faz assim, ó, a gente diz que as cargas negativas se movimentam para cá, tá? E inventou-se, né, uma convenção do que a gente chama de cargas positivas, e agora mudei tudo o desenho já, né? Tá? Que são positivas, ou seja, núcleos, vamos dizer assim, se movimentando no sentido oposto ao sentido real. Tá? Bom, uma é a convenção e a outra é o que acontece realmente. Tá? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o que acontece realmente. Mas, se você for ver os físicos, quando eles fazem exercício para vestibular, e graças a Deus vocês não vão precisar mais fazer vestibular, né? Então agora vocês vão ter que aprender isso daqui para a vida, né? Para usar, né? Não para passar na prova, né? Então, ou cola, não sei, decora, né? Faz o que vocês acharem melhor aí, tá? Mas a oportunidade e a vontade que eu tenho é que vocês comecem a entender o que acontece, tá? E detalhe, isso daqui, se a gente se eu conseguisse desenhar isso daqui tridimensional no PowerPoint, vamos imaginar que isso daqui é uma barra de algum material, tá? Eu não sei fazer desenho em 3D, mas com um pouquinho de imaginação a gente chega lá, tá? Então você imagina que isso daqui, ó, seja uma barra, tá? Ou seja, uma barra significa que tem uma seção transversal, tá? E um cara, ele conseguiu calcular. Tipo assim, ele falou, ó, como tem muita carga,
Tá? Vamos pegar só as convencionais aqui, né? Ele falou assim, gente, se eu pegar uma quantidade de cargas assim, ó, uma quantidade de cargas, tá? E seccionar isso daqui. Seccionar é cortar no meio, assim, né? Fazer uma seção, né? Então é o seguinte, uma determinada quantidade de cargas passando por uma seção transversal em 1 segundo, ou seja, uma grande quantidade de cargas passando, se deslocando por uma seção transversal do material por 1 segundo, tá? Ele falou assim, isso daqui é um, um ampere, né? Nossa, legal. Quem foi isso? Ah, um cara aí definiu. Por quê? Porque ele chamava ampere. Então ele pôs o nome dele na descoberta dele, no cálculo que ele fez. Então, você vê que ampere está relacionado ao movimento de cargas, tá? Que em movimento de cargas a gente chama de corrente. Tá? Corrente. Como são cargas elétricas, a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então, o que o cara definiu foi a quantidade de cargas que passa por a seção de um determinado material por 1 segundo, a gente chama de ampere. Tá? Ah, legal. Então a gente consegue identificar, por exemplo, assim, só na nossa cabeça, até quantas cargas que estão andando, tá, nesse material, né? Então, se eu tiver um monte de carga andando aqui, tá? Se eu tiver é 1 ampere, tá? Agora, se eu tiver 2, 3, 4, 5, tá? 5 ampere. E assim vai. Bom, gente, eu acho que já deu para a gente entender mais ou menos. Deixa eu interromper o compartilhamento. Tá? A gente entendeu um pouquinho do que é eletrização, tá? Como que os 3 tipos de eletrizações ocorrem, tá? A gente aprendeu mais ou menos o que é potencial elétrico, a gente entendeu o que é a diferença de potencial elétrico, a gente já aprendeu que a diferença de potencial elétrico é que gera a movimentação de carga, que existem 2 tipos de movimentação de carga, uma movimentação real e uma movimentação condicional. Essa movimentação de carga a gente chama de corrente elétrica e a medida dela é em ampere. Bom, e mais, a gente sabe que como ela tem uma íntima relação com a seção transversal do material onde está acontecendo essa movimentação de cargas, tá? A quantidade de cargas que passa por 1 segundo vai depender da seção do material, ou seja, vai depender de uma determinada área, né? Só que não é só disso que depende. E a gente vai ver na aula que vem que essa corrente elétrica, ela depende de outros fatores, tá? Por exemplo, o tipo de material. Se for aço, ela vai se comportar de um jeito. Se for alumínio, ela vai se comportar de outro jeito. Se for plástico, ela vai se comportar de um jeito. Se for, sei lá o que, cerâmica, tijolo, barro, ela vai se comportar de outro jeito. Tá? Então a gente vai ver os diferentes tipos e características de materiais nos quais a gente tem maior probabilidade ou possibilidade de acontecer movimentação de cargas por ele. Tá? A gente vai ver que tem alguns que são mais difíceis,
tá? E alguns que são mais fáceis. E tem alguns, né, que eles não conseguem deixar com que haja essa movimentação. Tem alguns materiais que a única coisa que a gente consegue fazer com eles é eletrizar eles, ou seja, separar, por exemplo, no máximo, tá? Separar o que é carga vermelhinha do que é carga azulzinha. Tá? E esses materiais, eles têm uma característica diferente, né? Então a gente vai saber como trabalhar com isso, quer dizer, essa é a expectativa. Certo? Então é isso aí, moçada. Vou salvar isso daqui. Onde que eu vou salvar isso daqui? Não sei, eu vou ver aqui. Porque eu estou no micro do meu filho e vou salvar na nuvem para ele. Não. Depois eu mando para mim via e-mail e depois eu disponibilizo. Para caso vocês queiram dar uma estudada, né? Vocês consigam estudar com isso daí. Beleza? Eu vou parar de gravar a aula, mas ainda vou ficar 2 minutos na sala para tirar eventuais dúvidas. E não esquece, eu não falei para vocês, mas essas aulas gravadas, elas vão estar à disposição de vocês, já estão, eu acho que eu já subi uma. Eu tenho um canal no YouTube que eu deixo disponível, que é mais fácil. Tá? Depois eu passo para vocês. Se vocês forem lá no canal, não se inscreva de inscrever, né? Porque eu tenho poucos inscritos lá, coitado de mim. Só estou com 300.